Boa noite a todos. O meu nome é Márcia e hoje nós vamos conversar a respeito de um texto do Pai Damião, cujo nome é Holocausto, o Holocausto Sagrado de Cada Dia. Não é um tema muito bonito, muito gostoso de se falar, mas é um tema extremamente necessário por causa da sua atualidade. Hoje nós vivemos em uma situação difícil, não é? Todos nós vemos, é só ligar a televisão e a gente vê notícias de holocaustos ocorrendo aqui, ali, holocaustos ocorrendo inclusive dentro da gente. Então, esse texto é muito provocativo, ele traz muitos questionamentos e algumas partes de reflexão, mas uma reflexão profunda, filosófica, de verdades que a gente entende que ainda são válidas para o nosso momento, não é? E uma das primeiras perguntas que o Pai Damião fala é: onde estava Deus quando Hitler fechou as portas da Câmara de Gás e tomou um café com o diabo? Onde estava Deus? Mas o Pai Damião responde: Deus estava no mesmo lugar de sempre, dentro de todas as vítimas e algozes, dentro de todos nós, dentro daquela situação de sofrimento, lá estava Deus. Mas, peraí, Deus deixou tudo isso acontecer? Se a gente continuar um pouco no texto, nós vamos ver que ele faz um outro questionamento. Afinal, por que buscar o externo que reside no interior, quando na verdade aquilo está aqui, está dentro de nós? O bem e o mal, a sombra e a luz, o silêncio e o barulho que nos perturba tanto por todos os nossos dias. Ele nos faz um convite à reflexão. Aquela pergunta que eu fiz no início e aquela afirmativa que eu fiz, que tem verdades que nós temos como verdades, mas será que elas são atuais mesmo? Né? E eu acho interessante ler textualmente o que ele escreveu. Então, convido-os a lerem comigo. Se os espíritas acreditam nas experiências que devem acontecer aos espíritos que vivem na carne, estes sabem que o papel de cada criatura dentro da experiência da Terra segue diante das leis universais do cosmos. Então, né, a gente é acostumado, pelo menos nós estamos num ambiente espiritualista e nós somos acostumados a karma, né? Mas de repente, será que aquelas pessoas eram karmas? Se você lê alguns livros, e tem um livro do Ramatiz, ele fala de uma forma muito interessante. O nome do livro é O Sublime Peregrino. Ele dá o conceito de karma da forma tradicional como nós conhecemos, né? Isso foi assim? Isso é verdade? Foi dessa forma que aconteceu? Exatamente, a ideia é essa. A ideia é provocar reflexões, para que nós tenhamos uma conversa. Muito obrigada. Mas agora a gente vai mudar um pouco de foco. O Pai Damião continua no texto, que também é interessante e por isso eu trouxe na literalidade. Os dragões mandaram os seus representantes, mas a guarnição de Miguel, reunidos, seguiram em combates astrais para evitar maiores desastres humanos. E aí eu pergunto, e quem são os dragões que o Pai Damião fala? Quem são os dragões? Se a gente pegar a literatura, né, a literatura espiritualista, a gente vai encontrar em alguns livros. Basicamente, os apontamentos que eu trouxe aqui são baseados no livro A Marca da Besta, do Robson Pinheiro. E eu trouxe algumas informações para a gente conversar. Segundo ele, segundo o livro do Ângelo Inácio, os dragões são seres antigos. Eles são assassinos cósmicos que foram trazidos para o planeta Terra e permanecem aqui. Quando a gente pensa em seres cósmicos, são seres antigos. Mas espera aí, o que esses caras estão fazendo? O que eles estão fazendo aqui na Terra? Quem são eles? E a pergunta principal, por que
eles estão aqui. Todos nós sabemos que o nosso planeta, aqui a Terra, é uma escola, aprendizado já foi falado aqui. O planeta é um hospital. A Terra é um hospital, gente. É um hospital para doentes de armas. E o planeta Terra também é uma prisão. Existem seres que foram trazidos para cá como prisioneiros. Esses seres são os dragões. Tem uma outra expressão, nós já conversamos sobre isso aqui, que também os designa, que são arcontes. Lembram da nossa conversa sobre arcontes? É uma designação também. Bem, eles são destruidores de mundos. Quando a gente para pensar que tudo o que está em cima está embaixo, como disse um sábio, como disse um filósofo, as guerras que nós vemos aqui no nosso planeta são apenas um reflexo de guerras que acontecem por toda a imensidade, por todo o cosmos. Né? E essas pessoas, esses seres que não foram poucos, eles vieram para cá para evitar que eles cometessem mais atrocidades, maiores atrocidades. E como eu disse, eles estão aqui. E o que eles querem? Né? Quando a gente pensa que nesse mundo, nesse cosmos todos, tem gente que quer matar, destruir, mas qual a finalidade? Qual é a finalidade de guerra? É o poder. O poder, o domínio de consciências. Dominar, o poder pelo poder. Eu posso mais. Eu sou mais. Quando a gente para e observa os textos bíblicos sobre os anjos caídos, são esses caras. Quando a gente para e observa os textos antigos, os Vedas, ou os outros textos mais antigos, que infelizmente, eu sempre digo, uma vida só é pouco para a gente conseguir estudar tudo isso, mas são esses seres, nós temos relatos históricos. Quando a gente para e analisa a Bíblia como um relato histórico, quando a gente para e analisa o livro de Urântia, também que é muito interessante, eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de ver, mas tem um capítulo chamado A Rebelião de Lúcifer, fala desses seres. Então, nós temos literatura que fala, mas por que a gente não ouve realmente falar sobre isso? Porque falar sobre o mal faz mal? Será que é? Então, como eles estão aqui e eles são os arquitetos, realmente, são seres inteligentíssimos. Nós não temos, a nossa mente, a nossa capacidade humana não é suficiente para abarcar o nível de conhecimento que eles têm. E eu digo nível de conhecimento tecnológico também. São seres que na tecnologia estão muito avançados, estão acima de nós. Né? Eles são os opositores da política do Cristo. Nós estamos falando aqui, nós já falamos em guerra, né? As guerras são políticas. Seja uma guerra por petróleo, seja uma guerra por causa de tráfico, qualquer guerra é uma guerra política. E eu estou falando política na acepção mais ampla de política. Naquela política que os gregos antigos falavam, né? Política com P maior, com P maiúsculo. Existe uma política do planeta Terra que foi elaborada pelo nosso mestre, o nosso mestre maior, Jesus Cristo, ou Sananda, ou seja lá o nome que a gente possa dar, que é a política do reino de Deus, do reino divino, que é a política do amor, que é a política da harmonia, que é a política do equilíbrio, que é a política da justiça. E eles são opositores. E aí quando a gente para pensar, mas a Terra tem mesmo um governador? Existe mesmo uma política para o planeta Terra? Muitas vezes a gente não tem tempo de parar. Sinal do trânsito, né, gente? Vem aqueles meninos para pedir. Sim, isso foi a minha amiga que falou. Se a gente parasse, baixasse o vidro e olhasse no olho daqueles meninos e dissesse: ô meu amigo, hoje não, mas muito obrigada. A gente faz isso, sobe o vidro, se o sinal está verde a gente acelera mesmo, se o sinal está vermelho a gente já fica e finge que as pessoas não estão ali. Né? Também um aspecto bom de se refletir. E o Holocausto, as religiões
que não ligam mais a gente a nada. Se a gente parar para analisar religião, religare, né? O nos religar à nossa própria essência. É um tema muito complexo e isso daria uma palestra inteira para a gente discutir. Mas eu trouxe aqui apenas porque está no texto e é um ponto de reflexão muito, muito interessante a respeito do papel das religiões atuais. Vamos continuando, né? E o pai Damião continua, né? Aí ele ressalta, repete que o holocausto existe diariamente, aqui no nosso dia, dentro inclusive de nós, né? Como eu disse anteriormente, que às vezes a gente finge alguma coisa que a gente não é, quando na verdade, se nós trouxéssemos luz para as nossas sombras, nós poderíamos ser um pouco mais, vamos utilizar a palavra úteis, como instrumentos de transformação da nossa sociedade, não é? E aí, ele continua no texto e fala uma coisa muito interessante. Os fatos sangrentos da história são picos de caos energético, tendo transfigurado a matéria, percentuais do que já está destruído no espiritual. Ou seja, aquilo que eu disse no início, é apenas o reflexo do que está dentro de nós. É apenas o reflexo, essas guerras que nós vemos hoje em dia, é um reflexo das guerras que ocorrem no plano espiritual também, né? A gente pode analisar pelos dois prismas, né? O que está dentro de nós, a nossa briga entre o fazer o bem e o fazer o mal, as pequenas corrupções do nosso dia a dia, não é? E a briga que tem lá atrás, nos bastidores da vida, aquela que a gente não vê, mas que todos nós sabemos que existem. E aí, o que fazer? E o pai Damião dá algumas dicas, né? A primeira delas é voltar a nossa mente à nivelação cósmica e sustentar os comportamentos verdadeiros, a verdade dentro de nós. Às vezes a gente não quer ver a verdade, mas a importância de nós olharmos para dentro da gente, né? E sabermos que apesar de nós estarmos aqui encarnados num planetinha pequeno, de um sistema solar que está na periferia da Via Láctea, nós somos importantes, porque a nossa ação, a nossa atuação nesse momento é o que importa, porque a transformação depende das atitudes de quem está aqui, de quem está encarnado, gente. Porque nós somos a que dá o tom de como o planeta está. Nós somos as pessoas que estão agora, neste momento, tendo a possibilidade de fazer alguma coisa diferente, para mudar, para que nós saiamos de toda essa matrix de controle, essa ilusão que nós vivemos, essa podridão que nós vivemos. Nós estamos aqui, nós temos essa oportunidade. Vamos trazer para nós, para as nossas mentes, que nós não somos apenas um corpinho que acorda, que toma café, que vai trabalhar, que dorme. No outro dia a mesma coisa, não. O nosso papel aqui nesse momento, neste planeta, é importantíssimo, é fundamental. Essa é a primeira dica que ele dá. E a segunda é nos guiar pelo todos, né? E guardar a unicidade sem exageros, aliás, dentro da individuação, sem exageros. Cada um dá um passo de cada vez, cada um faz aquilo que pode, da maneira que pode. E a terceira dica, mudar o seu nível de consciência com solidez e não de forma gelatinosa. Mudar o nível de consciência é um pouco complicado, né? A gente eu sempre digo, eu tenho uma ideia de que nós estamos dentro de um liquidificador. Nós estamos dentro de um liquidificador o tempo inteiro. É informação, é situação acontecendo, a gente não tem tempo para nada. É fácil a gente mudar o nosso nível de consciência dessa forma?
Nós que estamos aqui, que nós já conseguimos chegar até aqui, já demos um grande passo. Mas se nós formos observar agora os nossos amigos, os nossos irmãos que estão presos em televisão e outras coisas mais que, enfim, nós já sabemos, a dificuldade que ainda existe, mas existe uma possibilidade muito maior. Agora nós temos, agora é a hora de nós começarmos a dar passos realmente para nós sairmos dessa situação de cegueira. Porque nós realmente vivemos ainda, a gente não tem quando eu digo a gente, a humanidade, o conhecimento humano, nós não temos ainda o conhecimento aprofundado de verdades que são extremamente necessárias. Mas nós já estamos conseguindo, nós já temos informações, sejam informações tecnológicas que nos auxiliam, sejam informações espirituais, quantas pessoas vêm escrevendo, ou psicografando, ou estudando, sabe? Eu sou adepta de que o mundo vai ser melhor, de que a gente vai melhorar, né? E assumir o controle de si e tornar um co-criador, reprodutor. E aí vem, né, o autoconhecimento, a necessidade de nos autoconhecermos, né, parar, tirar um minutinho pra gente, um minutinho por dia. Às vezes a gente não consegue, né? Já acorda de manhã, nossa, mas eu tenho que fazer isso, estou atrasado pelo café, mas um minuto que a gente tiver para parar, para pensar, para se conectar. Eu não digo nem meditação, que eu não vou ser hipócrita, eu não consigo meditar, minha mente não para. Mas pelo menos um minutinho, na hora que eu estou aguando a planta lá, eu digo, ô Senhor, obrigado, e começa. E se as pessoas começassem a tirar um minutinho para si? Com certeza a gente ficaria muito melhor. A necessidade do autoconhecimento que ele está batendo aí, que na verdade é um tripé, conhecimento, né? Porque a gente tem que saber, por exemplo, esse conhecimento que está sendo passado aqui. O autoconhecimento e o terceiro tripé que falam é a prática do bem. Porque não adianta de nada a gente conhecer ou a gente se conhecer se a gente não faz isso, se a gente não passa isso para o próximo, se a gente não passa isso para o nosso irmão, ou para uma planta ou para um animal. A prática do bem, né? E aí as considerações finais, né? Nós falamos inicialmente a respeito da importância de abordar assuntos difíceis como o Holocausto, abordar assuntos difíceis como o mal, né? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque quando a gente silencia, como eu disse anteriormente, as trevas, que é a ignorância, ela cresce. E a ignorância é o alimento predileto das trevas. A luz sobre aquilo, falar, debater, trazer para ambientes como esse. Realmente vamos falar disso. É importante, está acontecendo, já aconteceu no passado. E o que é que está por trás de tudo isso? Mas falar dessa forma, de uma forma um pouco menos, às vezes, um pouco menos desapaixonada. Né? Eu pelo menos, eu evito o máximo ligar a televisão, porque se eu ligo eu fico tão ruim, minha emoção, meu nível energético vai lá para baixo. Mas aí, ao mesmo tempo, a gente precisa saber o que está acontecendo, até para dar falar alguma coisa com os nossos companheiros, com os nossos irmãos. Né? Então vamos falar de assuntos difíceis também, porque isso é importante. Esclarecimento das consciências dos nossos irmãos. Eu sei que às vezes é meio complicado, né? E o despertar da nossa cidadania universal, como eu já falei anteriormente, né? Nós somos muito mais do que isso. Nós somos seres importantíssimos, não só para o planeta, nós somos seres importantíssimos para o universo. E quando a gente sabe disso, quando a gente tem essa consciência de que nós somos importantes para o universo, que cada atitude nossa é suficiente, ou melhor, é capaz de mudar o gradiente energético da Terra ao todo, nós estamos colaborando para que o reino de Cristo realmente vigore na Terra. Né? E assim, o desejo, as palavras que eu deixo finais aqui para vocês são: paz, justiça e fraternidade para todos nós. Pela atenção de vocês, muito obrigada.